Sejam muito bem-vindos ao Contra o Vento Podcast, onde nós conversamos com nômades, imigrantes, empreendedores, investidores internacionais para ajudar você a viver uma vida sem fronteiras. Meu nome é Francisco Litvai, seu host, falando dessa vez de Bucaramanga, Colômbia, depois de um fim de semana em um lindo povinho histórico chamado Barichara. Depois a gente põe as fotos aí nos stories. E como co-host hoje temos o Danilo Silva. Danilo, como que você tá? Tá falando de onde? Estou fazendo otimização de feriado atualmente. Acabei de passar o carnaval aqui pela Itália. Estou nesse momento em Santa Maria degli Angeli. Daqui a pouco vou para a Grécia para passar o carnaval lá também. Passar 2 Páscoas também, uma aqui na Itália e outra depois na Grécia, depois de 40 dias. E é basicamente isso. O calendário ortodoxo é diferente do católico. Então o Danilo tá indo aí para 2 natais, 2 Páscoas, 2 carnavais, dois tudo que dá para aproveitar. Mas bom, aproveitando que você tá na Itália, hoje a gente tem o prazer de voltar a conversar com a Nathalie da Avante Cidadania, que vai nos atualizar no papo de hoje sobre as mudanças da lei de imigração italiana que vem acontecendo desde o ano passado, projeto de lei que visa também mudar o funcionamento da cidadania italiana por descendência, o que pode acontecer e como isso afeta os milhões de brasileiros descendentes de italianos. Nathalie, como que você tá? Tá falando de onde? Eu tô pertinho do Danilo, tô super bem, eu tô em Milão. Até falei pro Danilo, que pena que a gente tá um pouquinho longe, senão a gente ia fazer do mesmo lugar. Mas tá super, eu tô passando o carnaval trabalhando aqui, correria para dar conta do que a gente tem que fazer, né? Legal, é um prazer ter você aqui com a gente de novo. O primeiro podcast, para quem não escutou, recomendo, vai estar aqui no link, inclusive. Escutem primeiro. A gente falou sobre tudo da cidadania italiana, também residência na Itália, vida na Itália, cobrimos muitos temas relacionados à cidadania e residência no país, mas desde então tiveram muitas mudanças, ainda estão ocorrendo, né, várias mudanças na lei de cidadania. Por isso a gente viu que vale a pena a gente gravar um novo podcast para atualizar o pessoal, para que eles fiquem sabendo também do que está acontecendo. Nathalie, você podia dar um panorama para a gente assim, do o que está acontecendo na Itália agora com a lei de cidadanias? Tá. Eu acho que a gente tem que partir da base que é a orientação política italiana nesse momento. O que aconteceu com a Itália depois da entrada do partido do Fratelli d'Italia foi um divisor de águas em termos de política, porque antes a gente tinha um centro-esquerda e a partir daquele momento a gente tem nitidamente uma direita extrema. E aí isso já estava causando angústia para quem trabalhava com cidadania, ou para quem estava fazendo o processo de cidadania, porque o que será que a primeira-ministra Giorgia Meloni está pensando sobre a gente, sobre os descendentes de italianos. E finalmente apareceu, então, essa notícia, esse projeto de lei, e esse projeto de lei foi feito por um senador da situação, ou seja, do Partido Fratelli d'Italia. Isso significa que é realmente um projeto de lei que ali tem uma iminência de aprovação, porque ele foi feito nesse contexto favorável. Então, hoje a gente tem essa questão já definida, de como a Giorgia Meloni pensa essa questão, e a gente tem outras mudanças que estão ocorrendo, como essa do AIRE, que estão nos mostrando de que realmente o caminho é aquele da restrição. E é um caminho que, vale mencionar, não é nem só da própria Itália, né? O Portugal recentemente fechou o programa deles de cidadania para descendentes de judeus sefarditas. Eles fecharam um regime lá especial de impostos também para os imigrantes, né? Para as pessoas que estão voltando, o RNH. A Espanha também está limitando agora essa possibilidade de cidadania por descendência. Então, é um movimento que a gente tem visto em vários países da Europa que são muito populares para a cidadania por descendência e imigração vinda do Brasil e da América Latina, né? Exato, não. Dá para ver que é uma corrente
unificada em termos de Europa, né? Quando a gente fala cidadania italiana, as pessoas geralmente destacam a cidadania italiana do resto da Europa, mas elas não podem fazer isso, porque a gente tem que colocar isso num contexto em que as outras cidadanias da União Europeia não têm as mesmas regras da italiana. E daí, por que a italiana teria todos esses benefícios que saem do universo da Europa, do sistema jurídico europeu? Ou seja, por que a cidadania europeia, alemã é de um jeito e a cidadania italiana é do outro, se estuda direito europeu e tem a grande parte da União Europeia tende a se igualar nesse sentido também. Então, a Itália é a reminiscência que ficou para trás, a gente diz que é a mama, né, que abraça todos os filhos, assim. Então, isso tinha ficado para trás, é uma lei muito antiga, é uma lei de 92, essa que a gente utiliza para o nosso direito atual, então ela tem ali seus 30 anos, e, portanto, ela iria ser revista. A gente sabia que isso ia acontecer, né? Eu tenho um vídeo que eu fiz há 3 anos atrás, dizendo que a cidadania italiana está acabando, e de fato, não é novo para ninguém. O fato é que a gente não sabia como ela ia terminar, né? Então, essa restrição e esse projeto de lei deixa bem claro como é que ela vai ser agora. Então, o processo de mudança ok, eu reconheço ainda os cidadãos italianos, mas somente os bisnetos. E aqueles bisnetos terão que falar a língua italiana com comprovação, logicamente. Então, existe um critério cultural inserido que se encaixa no que estão falando agora aqui na Itália, do ius culturale, o ius solis, que é uma questão latente aqui, já vem fazendo muitas brigas das crianças que falam italiano, nasceram na Itália, mas não têm cidadania italiana, porque a Itália prevê o direito de sangue e não o direito de solo. Então, essas crianças, que são quase 1 milhão de crianças, que nasceram aqui, que falam italiano, que vão para a escola em italiano, não são italianas. E os nossos filhos no Brasil, a 10 mil quilômetros daqui, não falam italiano e são italianos. Votam, podem jogar nos jogos da Nacional, podem concorrer a cargos públicos e tudo isso. Coisas que quem está no território não pode. Tá? Porque por isso que essa lei precisa, de certa maneira, ser mudada, porque ela é dissonante ao que está acontecendo aqui agora. Todos essas crianças que não têm direito, que tem que esperar fazer a prova, entrar com pedido de 18 anos para fazer isso, né? Então, assim, era algo que ninguém, não é que não estava esperando, mas vai acontecer, assim, no giro de pouco tempo. Mas então, assim, a grande mudança, no caso, seria que não é mais uma cidadania por descendência sem limite de gerações. Isso. E, ao mesmo tempo, existe um requisito de fato, aprender o idioma. Se a gente para pensar, mesmo a nível de bisneto, ainda é, assim, bem generoso pensando a nível europeu, né? Que ainda a maioria das cidadanias europeias é até o pai e até o avô. Né? França até os pais, Espanha até o avô, Portugal até o avô. Então, assim, puxar até o bisneto diretamente não tá mal a nível de Europa. Só que tá mal comparado com o que a gente tinha de Itália antes, né? Que era como que era. Exatamente. Então, pensando nesse critério, ainda a cidadania italiana se torna atraente, sobretudo para aqueles territórios onde a imigração é mais recente, por exemplo, São Paulo, Espírito Santo tem uma imigração diferente daquela de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul, porque aquelas são migrações pioneiras. Por exemplo, agora, esse ano a gente vai fazer, amanhã, inclusive, dia 21 de fevereiro de 1874, chegam as primeiras famílias para o Porto do Espírito Santo, primeiras famílias italianas. Então, a gente faz 150 anos de imigração italiana no Brasil amanhã. Mas o importante é entender que a imigração, por exemplo, o fato da imigração do Espírito Santo e São Paulo ser
mais recente, ser da época da guerra, é um fator que vai diferenciar, porque geralmente os paulistas ainda têm bisnetos italianos. No sul, em Santa Catarina, é raro. Então, é uma lei que vai influenciar, sobretudo o sul do Brasil, onde a imigração foi pioneira. Em 1875, as primeiras famílias se estabeleceram. E aí, essas pessoas não estão se dando conta de que é muito nocivo, não só que elas vão ter que fazer a prova de italiano, mas que, se elas forem trisnetas, pode, só que tem que morar na Itália 1 ano. Então, hoje o cenário ainda é aberto, então essa é a lei, tá? É o que diz a lei. Então, ou você é bisneto e fala italiano, me prova, eu te dou. Ou você é trisneto, vem à Itália, fica 1 ano morando aqui, me prova que está morando aqui legalmente, faz a prova de italiano e eu te dou a cidadania. Então, esse é o que está previsto. E esse cara aqui, esse senador que apresentou o projeto de lei, o Roberto Menia, ele é uma pessoa que já tinha aprovado uma mesma normativa de cidadania italiana para o território da Croácia, porque aquele território antiga Dalmácia, que era antigo território da República Veneziana, tinha direito e perdeu depois que ele fez. Ele sabe escrever esse tipo de lei. Então, ele fez esse tipo de lei, escreveu e passou. E agora ele está fazendo a mesma coisa para esse território que estava já há bastante tempo com um ponto de interrogação, né? Então, vem acontecendo muitas mudanças. Por exemplo, em 2018, em dezembro de 2018, a gente teve a mudança nítida da naturalização por casamento, porque aquele momento um monte de gente desesperou, dizendo: eu queria fazer pelo meu marido, que era italiano, e agora não posso mais, porque eu tenho que fazer a prova de italiano. E por que eu não sabia? Eu falo todo dia com gente que não sabia que isso mudou. E isso mudou em 2018, e foi assim, foi da noite para o dia, tá? Não foi assim, agora o ano que vem vai ser. Eu me lembro bem daquele dia, porque eu tinha processos em curso, foi um terror. E aí, então, essa lei muda em 2018, acontece essa questão agora da mudança 752, da projeto de lei 752, o AIRE mudou agora em 2024, 1º de janeiro de 2024, e a gente tem, nesse contexto, todo o os tribunais italianos abarrotados de processos de brasileiros. Inclusive, saiu no Globo, saiu na época, agora, há poucas semanas atrás, a quantidade de processos, só num tribunal de Veneza tinha 17 mil processos de cidadania italiana. 17 mil processos num tribunal. E aí os juízes, geralmente são 10 juízes, 12 juízes, eles estavam se colocando a mão nos cabelos, porque eles disseram: o que a gente vai fazer com isso aqui? E aí tinha fotos de pilhas de papel, tá? Porque é algo que a gente não consegue conceber, porque quando a gente pede um processo de cidadania, a gente sabe que ele vai ser julgado ali no tribunal. Hoje ninguém mais faz no consulado, faz no tribunal. Mas o que a gente tem que entender é que, assim como tudo o Brasil está pedindo, o venezuelano, que também tem origem italiana, está pedindo, o americano com origem italiana está pedindo, o canadense, o australiano, então todos caem ali. Todos são julgados ali. E tem são só 1.700 processos por juiz, né? Exato, só isso. Né? Então, assim, é lógico que acontece isso. E aí, isso vai começar a incomodar o judiciário local, dizendo: mas a gente não tem que cuidar da justiça local, do que está acontecendo com os nossos cidadãos que estão no território? O que é mais relevante para a gente? Cuidar das pessoas que estão no território ou cuidar dos italianos que, né, eles assim dizem que nunca falaram a língua, não tem vínculo mais com o país? Essa é o ponto de tração que eles têm. Então, essa é por isso que tu entende? É muito sutil a linha de resistência nossa.
depois dizem assim, mas assim, Nathalie, não vai acontecer. Sabe por quê? Porque a Itália precisa de gente jovem para trabalhar, né? Então, eles vão deixar, eles vão continuar, e eles têm pessoas com a mesma religião, a mesma vontade de trabalhar e tudo mais, e eles vão continuar por causa disso. Aí eu me pergunto quantas pessoas que eu ajudei, que fizeram a cidadania italiana e que vieram para cá morar, que vieram para o território e trabalham na Itália hoje. Mas que nem na Europa. Ninguém. Quase ninguém. Eu lembro de tenho 2 casos, assim, a gente já ajudou mais de 400 famílias. Então, é muito raro ver uma pessoa que volta para casa, para o seu território, para suas origens, e contribui, devolve um pouco dessa ajuda, desse privilégio que a gente tem. Então, esse é um argumento completamente vazio, assim, difícil. E no Senado agora, como teve essa alteração, essa diminuição do número de parlamentares, que diminuiu bastante o número de parlamentares, eles eram 548, se eu não me engano, foi para 300 e tantos, então diminuiu muito o número de parlamentares. Isso acarretou com a diminuição do número de parlamentares que representam os italianos fora da Itália. Na Suíça, tinha um representante, né, tinha vários na Áustria e também do Latinoamérica. Então, representantes da Latinoamérica, a gente tem um argentino, tá, que não tem a mesma preocupação que nós brasileiros. Por quê? Porque os argentinos têm uma imigração diferente, que é aquela que eu mencionava, paulista, né? A imigração de São Paulo mais recente. Depois da Segunda Guerra, né? Isso. Como que a gente pode esperar um argentino defendendo os nossos interesses? Nowhere. Verdade. Não vai acontecer. Bom, então, assim, perspectivas péssimas, nuvens negras para quem quer pedir cidadania. É o último minuto da partida, né? Os 45 do segundo tempo, o minuto de prorrogação é agora. Umas dúvidas em relação a essas mudanças. Primeiramente, o falar italiano é no mesmo nível do falar italiano para quem está fazendo a cidadania por casamento? Assim, é A1, é A2, B1, B2, C1, C2? Qual o nível do idioma que é requerido? É bem pertinente a tua pergunta, porque ela é feita muitas vezes pelas pessoas que começam o processo. O nível requisitado pela cidadania é sempre B1, tá? Que é no quadro de línguas europeus, para quem não sabe, tem o básico, intermediário e avançado. Então, A, B e C, e o B1 é o intermediário 1, né? É aquele que tu tem que saber se comunicar em presente, passado e futuro, não é algo que tu aprende assim, vou fazer 3 aulas de italiano e vou fazer a prova. Então, precisa, geralmente, a gente fala de 1 ano de escola de italiano para poder conseguir fazer a prova, aplicar e fazer a prova. E não é uma prova, eu vou fazer ali o curso na AB Idiomas e vou conseguir o diploma, esse diploma serve para a prova, serve para o processo. Não, é uma prova que tem uma certificação, tem que ser autorizada pelo Ministério da Instrução, o ente que faz a prova é um ente certificado, e essas provas são corrigidas aqui na Itália, geralmente elas são mandadas aqui, eu me lembro quando todas as provas que eu já fiz são todas corrigidas aqui, então tu tem todo um procedimento longo para chegar no certificado de língua, e depois, então, esse certificado de língua hoje é pedido para naturalização por casamento. O meu marido é italiano, o que eu tenho que fazer para cidadania italiana? Primeira coisa, estudar italiano. Então, passou na prova de italiano, ok, agora tu pode fazer o teu processo de naturalização. Tudo é condição sine qua non para começar. E agora vai ser condição também para começar todo o processo de cidadania em si. Uhum. E o outro lado também, que é o requisito de 1 ano de residência para quem é trineto e tudo mais, também pega forte, porque o processo da cidadania via administrativa, que antes era
4 meses, 3 meses, 5 meses para a pessoa ficar na Itália. Isso já era um fator que bloqueava muita gente de fazer a saída, que, pô, eu não posso parar minha vida e ficar morando aí na Itália por um tempo. Agora imagina um ano, né? Mais dobra o... É uma maneira sutil, né, Francisco, deles eliminarem os problemas que a gente acarreta aqui. Uma maneira delicada de fazer isso. Hoje de manhã eu estava num comune, fazendo uma pesquisa em Cremona, num comune do Cremona, da região de Cremona, e não é mentira, assim, ele disse, senhora, guardi qua a quantità de carta que, ó, realmente, eles são abarrotados de pedidos, não tem como, não tem porquê. Qual é eu sempre me pergunto, né, o que a gente contribui, o que a gente devolve para eles? Nesse momento, eu sei que eles têm um débito grande com a gente, tá? Eu sei disso. Mas pensando bem friamente, hoje, sem conexão com o passado, a devolução é muito pouca. E as leis que deveriam terem sido aprovadas para que isso acontecesse, por exemplo, tinha uma lei que iria taxar todo italiano que morasse fora da Itália com 85 euros anual. E essa lei não passou no parlamento. Então, não tem realmente essa contrapartida. 85 euros por ano não é uma quantia tão alta também, né? Eu achei que fosse passar, viu? Porque é uma coisa tipo, poxa, daí ajudava, porque a intenção deles era ajudar os consulados a darem conta dos pedidos. E aí essas taxas, parte delas iam para os consulados. Chegava em Roma e o Roma distribuía para as embaixadas do mundo. Então, fazia sentido essa taxa, mas não passou. Querendo ou não, assim, se você é um cidadão do país que vive no exterior, você não está contribuindo com impostos, mas você ainda causa custos para o país. Se você está viajando dar alguma coisa, você tem um consulado italiano lá que pode te representar. Você pode passar numa embaixada, eles te ajudam, você pode ligar, enfim. Você tem esse apoio consular e de embaixadas no mundo todo, que inclusive é muito bom da Itália. A Itália tem a maioria dos países da União Europeia, na verdade, tem um nível de rede consular e embaixadas muito ampla. Então, é uma contrapartida e não me parece injusto meio que cobrar uma assinatura do Clube Itália. Exato, Palestra Itália, o antigo nome do Palmeiras. Tu sabes que uma das coisas que eu Agora vai vir gente no nosso e-mail depois perguntar se palmeirense tem direito à cidadania. Bravo, bora. Vai ficar verde só de... É a filiação cultural que pede a Itália. Uma das coisas que a gente não se dá conta quando a gente termina o processo de cidadania é que a gente vira um fardo para aquele oficial do nosso comune, da nossa cidade de origem, até para o infinito, porque cada vez que eu tiver filhos, que eu casar, se eu me divorciar, esse registro vai ter que ser mandado para aquele oficial e ele vai indefinidamente, toda vez que acontecer alguma coisa comigo no meu estado civil, tem que passar isso para os livros do comune, para os livros dele. Então, a gente tem um registro civil duplo, a gente registra as coisas no Brasil, registra as coisas na Itália. E por isso que o volume de trabalho é muito grande, A gente acha, sim, a Itália reconhece e tá, a gente faz o passaporte e não incomoda mais ninguém. Não, mas toda vez que, nasce teu filho, para ele fazer o passaporte, o registro de nascimento dele tem que ser enviado lá para a cidade de origem tua na Itália, digamos, né, que seja lá em Treviso. O oficial de Treviso, que é tipo o escrivão do cartório, ele vai pegar aquele registro em italiano, vai digitar todo, porque eles ainda fazem isso, eles digitam. O Danilo vai confirmar que ele está na Itália, eles sabem que... Ele vai digitar nos registros livros e isso ele vai ter que fazer toda vez que acontecer. Então, é muito trabalho muita burocracia em torno de um cidadão que pouco está contribuindo com o país. Aí o cara tem basicamente a seguinte escolha, ou digitalizar e modernizar todo o sistema, ou simplesmente dificultar a vida dos outros. Então, obviamente, opção B. Exato. Tu sabe, This is Italy, o caminho não é modernização, a gente sempre fez assim, sempre foi assim. Por que mudar agora, né?
Desde Roma. Exatamente. Bom, você assim, ao mesmo tempo em que adicionar o requisito de idioma é algo, acho que sim, adiciona muita dificuldade, também não é algo único na União Europeia. Por exemplo, eu também tenho o direito da cidadania húngara por descendência, e eu poderia fazer se eu quisesse, só que eu tenho que aprender húngaro B1 intermediário, conseguir fazer uma conversa. E eu quero aprender húngaro? Não. Daí eu não tô correndo atrás disso agora. Eu já tenho a cidadania austríaca, eu tô feliz com ela. Mas é algo que, assim, se eu fosse somente brasileiro, não tivesse direito a uma outra cidadania, pô, valeria o esforço. Eu acho que sim, vale o esforço você aprender B1 de um idioma europeu, qualquer que seja, se significa que é o seu caminho para uma cidadania europeia, porque o passaporte europeu vale tudo isso. Né? Tem gente que paga, a gente falou no outro podcast, tem gente que põe até 1 milhão de euros na mesa para conseguir um passaporte de Malta por investimento. Então, você aprender por um ano de um idioma não é tão caro em comparação. Mas, claro, se a pessoa já tem passaporte húngaro, qual a vantagem adicional que o passaporte húngaro tem a bandeira do Fluminense? As cores ali. Mas é isso, assim, se a pessoa tem uma outra via que não precisa aprender o idioma, logicamente vai por essa via, e atualmente essa via é a própria cidadania italiana antes da mudança da lei. Exato. E um ponto da mudança da lei que eu queria perguntar para ti também, assim, quando entrar, os processos que já iniciaram estão cobertos pela lei antiga, ou eles também vão ter que apresentar o idioma se está em andamento? Tá, essa é uma outra pergunta super importante, porque não, na verdade, a essa pergunta, Francisco, ninguém tem resposta 100%. E essa é uma questão que eu falei com vários colegas sobre isso, tá, mas todos os processos que a gente está em curso, pode existir uma retroatividade da lei quando muda? Ninguém tem como garantir isso. O fato é que esse precedente abriria um precedente muito grande ter uma retroatividade da lei com os processos que já estão em curso, tá? Então, acho que não. Eu te diria que é muito difícil que aconteça isso, que atinja os processos que estão em curso. E uma prova disso, que a gente tem literatura no campo disso, é justamente a cidadania, que tem a ver com a tua... Tu falou agora, tu tem cidadania austríaca, que é a cidadania dos austro-húngaros, daquelas famílias que saíram de um território que hoje é o Tirol e se estabeleceram no sul do Brasil. A gente fala, tem muitos do sul do Brasil, o território ali da Serra Gaúcha, tem muitos que a gente chama de trentinos, né, originários de hoje, a região do Trento, e esse território deu cidadania, ou seja, as pessoas que saíram desse território puderam obter cidadania até 2010. Quando a normativa fechou em dezembro de 2010, aquelas pessoas que pediram num dia antes da normativa fechar, foi dia 4 de dezembro, eles pediram um dia antes, estão recebendo hoje, mesmo passados 13 anos, tá? 14 anos. Então, não houve retroatividade da lei. Por isso que se imagina que, como isso aconteceu recentemente, em 2010, e foi exatamente nesse setor, nessa área, cidadania de sangue, se imagina que vai se espelhar a mesma coisa nessa nova normativa, ou seja, todos aqueles que podem pedir, peçam agora, que façam um protocolo e que esse protocolo irá garantir o direito deles, mesmo que amanhã a normativa mude. Então, resumidamente, não é 100% garantido que não vai retroagir, mas muito provavelmente não vai retroagir e vale a pena iniciar agora. Exatamente. O que se pode fazer, porque para fazer um protocolo no consulado não custa nada, você não precisa contratar uma assessoria para fazer um protocolo no consulado. Você pega, é muito simples, você descobrir o nome e, se for melhor, se você tiver a certidão do seu italiano imigrante, né? Aquele que imigrou da Itália e foi ao Brasil. Se você tiver a cópia, só a foto dessa certidão, você escreve para o seu consulado,
vai ter um módulo, por exemplo, eu vou te falar do como é o Porto Alegre. Porto Alegre tem um módulo, que é um formulário, onde está escrito ali, nome do antepassado. Aí você coloca ali, Michele Darmolin, tá? Data de nascimento do antepassado, tal data, lugar de nascimento, Castelo de Godego, Treviso, tá? E aí você coloca número de requerentes do processo, maiores de 18 anos, menores de 18 anos. Endereço do requerente, tal endereço, assina, manda escaneado por e-mail para o consulado. O consulado vai receber e vai te devolver o e-mail dizendo: obrigada, recebemos seu pedido, o seu número de protocolo na fila é, que agora em Porto Alegre está 32.530, tá? Agora está nos 32. E você vai ter um protocolo com uma data e um e-mail, aliás, uma resposta formal da autoridade consular que você iniciou o processo, porque esse é o primeiro passo, isso é o que qualquer um de nós poderia fazer, porque para entrar no Family Search e para encontrar a certidão do italiano, não precisa gastar um centavo, entrar no familysearch.com, bota o nome do teu imigrante italiano, geralmente tem onde ele nasceu ali, quase é raríssimo não ter nada de informação, então tem onde ele nasceu, você pode pegar do próprio site, bota no formulário e manda. Eu não tenho todo o processo pronto, eu não tenho todas as certidões, mas no cenário que a gente está vivendo agora, dá para fazer isso antes e depois de buscar todas as certidões, né? Não faz sentido não coloca ali o pé na porta, né, só para manter o negócio vivo, e depois corre atrás, correndo quanto tempo, para pegar os documentos. Exatamente. Então, ou seja, se a pessoa ela inicia esse processo no consulado só com essa informação básica de, opa, já vamos iniciar o processo, depois ela ainda pode buscar os documentos e depois pode fazer, inclusive, por uma outra via cidadania, via tribunal, administrativo. Isso, é isso que a gente aconselha a fazer agora. Por exemplo, eu tenho que ir para... vamos fazer uma viagem de Porto Alegre a Cuiabá, tá? Eu posso ir caminhando, eu posso ir de avião, eu posso ir... essa é a imagem de eu indo caminhando para Cuiabá, eu sei que eu vou chegar, isso é o consulado. E eu ir de avião é ir pelo tribunal. Então, tu vai chegar no mesmo lugar, só que tu vai levar um pouco mais de tempo. Então, não faz diferença e uma não exclui a outra. Não quer dizer que se uma pessoa vai de Porto Alegre a Cuiabá de avião, não tem uma outra que faz por ela essa viagem em contemporânea. Então, dá para correr com 2 processos ao mesmo tempo. Isso é uma informação que pouca gente sabe, não sei porquê, mas pouca gente sabe que dá para fazer um não influencia o outro. Tu deixa lá alguém caminhando por ti, tá? No passinho, tudo certo. Quando tu chegar no teu destino final, tu avisa o outro, tu liga, ó, tá tudo certo, não precisa mais, tá? Tá tudo bem aqui. Já terminei o que eu precisava fazer. Tá? Então, essa é a ideia. Não dá para a gente deixar de fazer porque não sabe direito o que. Não, entra com todas as armas que tu tem, né? Com todas as possibilidades que tu tem, para que depois, como o Danilo falou, né? Depois que tu tem o pé na porta, tu acha um jeito de fazer. E aí pode fazer sentido tu contratar uma assessoria, talvez, sim, se tu não tem tempo, pode fazer sentido tu fazer o processo com calma, olhando o Family Search, descobrindo as coisas de família, que é incrível quem pode fazer isso por si. É como uma experiência completamente diferente, tu descobrir, tu perguntar, tu abrir o contato com novos parentes e fazer exame de DNA, tudo isso é um novo universo que tu aproveita o ensejo de cidadania para fazer. Então, isso é um passo 2, mas o primeiro passo é esse de procura o nome do teu italiano e protocola, tá? Se tu não sabe o nome do teu italiano, que é uma outra pergunta, tá? Mas eu não sei nem como é que chamava. É outra coisa que é super simples. Pega a certidão de nascimento do teu avô, eu não tô falando do bisavô, eu não sei nem. Eu falo com pessoas assim, mas eu não sei nem o nome do meu bisavô. Não tem problema. Pega o nome do teu avô. Teu avô deve ter nascido a gente está falando para uma geração
entre 20 e 40 anos, o teu avô deve ter nascido entre 1910 e 1935, 1940. Esse avô tem uma certidão de nascimento, você liga para o cartório onde a certidão foi emitida e pede para o cartório, lê para mim o que está escrito no nome dos avós do meu avô. Tá? Dá para fazer isso. Se você não quiser gastar para emitir, né? Então, os cartórios fazem isso, eles abrem os livros e leem. E daí você vai saber o nome do seu bisavô, porque vai ter o nome do pai dessa criança, que é seu avô, e vai ter o nome do avô da criança. Então, em um documento, que no Brasil custa R$60, né? Numa certidão, você vai conseguir reconstruir toda a árvore que você precisa, que é o nome do pai do seu avô e o nome do avô do seu avô, que é geralmente, em 90% dos casos, o italiano. Isso é uma maneira muito fácil, inclusive, isso provavelmente vai ser clipado para depois virar o Reels um dos Reels do episódio, porque tem muita gente que pergunta, né, mas, pô, eu preciso já fazer aqueles pagamentos grandes do processo inteiro para poder garantir o meu lugar na fila. Então, assim, você pode fazer isso por conta própria e depois, quando você quiser um apoio profissional para fazer todo o processo, coletar documentos, retificar certidões, etc., você pode fazer já tendo alguém ali andando a caminho de Cuiabá. Exato. Não, como tu falou, é um patrimônio, é uma joia muito valiosa para deixar na mesa, né? A gente teve recentemente o novo índice da Henley, tu deve ter visto o índice, né? Dos passaportes mais poderosos do mundo, e a gente tem de novo o italiano em primeiro lugar. Então, não tem como, não tem mais desculpa para dizer, não, porque não. O americano está em quarto lugar, o passaporte português está em terceiro lugar. Então, o italiano tá com. É uma coisa inédita, o italiano geralmente é segundo. O italiano está sendo ranqueado junto com passaportes como de Singapura. Já é o melhor do mundo, né? Então, é realmente muito. Não dá para entender alguém que tem direito e está com esse Rolex, é um relógio de luxo ou uma joia, um diamante no bolso e não se dá conta, não está andando com isso e não está entendendo o tamanho do tesouro que está carregando, né? Acho que quando aparecer na Globo, e aí vai dizer, cidadania, votação iniciada, cidadania italiana. Vai ser um Deus nos acuda, né? Porque um monte de gente não tem documento, e daí para esperar, para pesquisar documentos, que nem eu fui de manhã, precisa de tempo, porque eles têm essas pilhas, e aí vai demorar. Muita gente só deixa para fazer as coisas que já é tarde demais. Exatamente. Quando aparece na TV, too late. Muito fácil. Não vai dar. E aí você vai pagar mais, é lógico, entendeu? Você vai pagar mais, tá todo mundo abarrotado de coisa, e vai ter taxa de urgência, vai ter. Aí você vai ver, vai dar um auê esse negócio da troca da normativa. Bom, mas a gente pode falar do AI. Isso, justamente eu ia perguntar, para quem já tem a cidadania italiana, também tem uma mudança que já entrou em vigor, na verdade, né? Não está no horizonte. O que aconteceu em relação ao AIRE? Tá. E o que é o AIRE, para quem não sabe? Os italianos que... Exato. A gente teve já cliente de cidadania italiana que assim, chegava pra gente, eu quero fazer a minha cidadania italiana, ou então, eu já tenho a cidadania italiana, e daí a pessoa mandava e, sabe, tinha talvez aqui um registro do AIRE, mas nunca tinha sacado passaporte, nunca tinha sacado nenhum documento e achava que, não, tá aqui a minha cidadania italiana, não sei. O pessoal às vezes se confunde do que é a cidadania, o que é o AIRE, o que é o passaporte, o que é... Vamos começar por ali, é um bom gancho teu. A cidadania e o passaporte são duas coisas diferentes. Quando tu tem um passaporte brasileiro e tu tá andando ali lá por São Paulo e te furtam o teu passaporte, tu deixa de ser brasileiro? Não, Vero. Então, o que a cidadania é algo que tu
tu tem e que é teu, e que tu, na italiana, tu é reconhecido, mesmo passado o tempo, tu é reconhecido desde o nascimento. Então, ela retroage desde o teu nascimento. É um reconhecimento. E aí, tu tem a cidadania através do teu registro de nascimento aqui. Tu tem um registro italiano e um registro do Brasil. Isso é a tua cidadania. E se tu quiser emitir teu passaporte, isso é um documento que no Brasil também tem um monte de brasileiro que não tem passaporte. E tudo bem, né? E a mesma coisa a cidadania italiana. Então, depois que tu emite teu passaporte, tu tem outras obrigações, além de manter teus documentos atualizados. Tu tem a obrigação, por exemplo, de manter o teu endereço sempre à disposição do governo italiano. E isso acontece para Estado Civil também. Então, o governo tem que saber onde tu estás e tem que saber qual é o teu Estado Civil. Essas duas são obrigações, são deveres do cidadão italiano. Tá? As obrigações, um monte de gente diz, mas o que mais tem? Tem o serviço militar? Não, o serviço militar já caiu desde 85. Mas essas duas são mantidas. E o que foi promulgado agora foi uma multa para que, caso a obrigação de endereço para quem morava na Itália, ou morava em outro país, e se deslocou e não avisou, seja multado de até 1.000 euros por ano, em até 5 anos de possibilidade de delta de multa. Então, se tu ficou faz 5 anos que tu morava na Itália, por exemplo, tem casos em que fez o processo de cidadania há 8 anos atrás. Quando fez o processo de cidadania, concluiu, emitiu o passaporte na Itália, voou para o Brasil, permaneceu no Brasil até hoje. O passaporte ainda não venceu, o passaporte tem 10 anos. Essa pessoa pode ser multada tranquilamente com o valor de 20 mil, dá 20 mil reais, né? Aliás, dá 5 mil euros. Dá 5 mil euros, tá? 25 mil reais, né? 25 mil reais, exatamente. Então, essa pessoa corre esse risco, mas é para esses casos, tá? Eu morei na Itália, fui ao Brasil e esqueci. E tem muitos casos, tá? Tem muitos casos de pessoas sobretudo jovens, que vêm fazer o processo na Itália e depois, consegui o que eu queria, a minha residência fica lá, ou eu continuo, eu não informo minha residência, ou eu vou para a Inglaterra, não informo que eu vou para a Inglaterra. Isso é o caso de multa, tá? Essa multa foi criada para o comune, então a multa vai ser enviada para o comune, o dinheiro vai para o comune de origem, aonde tu tem o teu cadastro, e aí esse comune vai ser ajudado nesses casos ali de AIRE. O que é o AIRE? O AIRE é o cadastro dos italianos residentes no exterior. Em italiano, anagrafe, que é cadastro, registro degli italiani residenti all'estero, tá? Esse é o AIRE. Então, todo mundo no Brasil é cidadão AIRE. Todo mundo italiano que mora no Brasil é um cidadão AIRE. No Rio Grande do Sul, a gente tem pouco mais de 100 mil AIRES. 100 mil cidadãos italianos que moram no Rio Grande do Sul. Tá? E aí, eles têm essa obrigação de informar sempre onde eles estão. No máximo, quando passa 180 dias, tu tem que informar, e tu tem que saber, tu tem que informar qual é o teu estado civil, tá? Então, é isso que tu tem que fazer. E ninguém faz. Sim. Para a pessoa que não fez e está numa situação semelhante à que você falou, e ela quer se retificar, ao se retificar, ela tem que pagar alguma multa, tem que pagar algum valor, ou se ela se retificar antes de chegar a multa, ela tá tudo bem. Isso, exatamente. Então, o importante é esses casos correrem para fazer a adequação, fazer a comunicação do novo endereço, para que o comune, a cidade de origem, não corre o risco de fazer esse pedido de infração para essa pessoa. Então, basta que ela consiga fazer isso em tempo e aí não vai chegar a infração. E uma dúvida, porque a gente sempre tem cliente que vem nessa vibe também. Mas e se eu não pagar?
E se eu não pago essa multa aí? Eles têm como, por exemplo, invalidar o passaporte da pessoa até que ela pague? Por exemplo, aí vai acontecer várias coisas interessantes, várias emoções. A primeira emoção é do tipo, agora eu tenho o meu passaporte que vai vencer o ano que vem, eu tenho uma viagem para os Estados Unidos, é interessante porque daí eu faço o visto, entro sem o visto americano, agora eu preciso renovar o passaporte. Aí eu vou bem feliz para o meu consulado lá, né, digamos, eu vou lá para Curitiba, e aí o consulado italiano de Curitiba vai dizer, então, aqui no seu registro, está mostrando que você não está atualizado, você ainda mora na Via Pinco Palino 9? E aí você vai dizer, não, então, você precisa atualizar isso. E aqui tem também que o Comune fez uma infração e te cobrou. Você não recebeu essa infração? Não recebi. Então, vai criar um problema porque você não vai conseguir renovar o seu passaporte. Não vai conseguir mais usar. O consulado e o Comune se comunicam. O Comune vai comunicar com o consulado. Então, não tem como você fugir disso, né? Porque você pode não pagar, mas aí você nunca mais vai renovar o passaporte. Que é justamente o que a maioria dos brasileiros quer poder fazer com a cidadania italiana, né? A maioria não tá aí para viver na Itália, quer ter o passaporte para todos os seus propósitos de viagem para a Europa, viagem para os Estados Unidos, para Canadá e tudo mais, né? Então, ok, isso é uma consequência bem forte do não pagamento, não realização da mudança do AIRE. Da mudança. E os consulados já fazem esse filtro. Quando antes mesmo dessa multa, eles já faziam esse cuidado. Eles diziam assim: você ia lá renovar o passaporte, você bem belo, ia lá, fazia agendamento. Vai vencer, vou agendar aqui a renovação. Beleza. Me agendaram uma data, um horário. Tem que levar a foto, faz a foto, vai lá, vai tranquilo com o do cartão de crédito, tem que pagar, faz o Pix lá. E aí, chega na hora, quando eles te recebem, a primeira coisa que um consulado te pergunta é: você mora aonde? Você tem que dizer. Eles geralmente não te dizem o que está escrito no registro, eles te fazem você dizer. E aí, eles dizem assim: qual é o seu estado civil? Se você tem uma aliança no dedo e no registro dele está escrito que ele é solteiro, ele vai dizer assim, então, você precisa atualizar o seu estado civil. Lembra que isso é dever do italiano? Você vá, volte para casa, pegue sua certidão de casamento, apostile, traduza, apostile a tradução, mande para a gente vai mandar para o seu comune de origem vai transcrever, aí você vai ser casado para a Itália. Aí a gente vai emitir o seu novo passaporte. Então, ou seja, a dica é não chegue com as alianças no consulado. Isso! Tira antes de entrar. E faça de uma maneira que ele diga um endereço e você diz, sim, é esse endereço aí. Então tá, se você conseguir fazer isso... Faça uma base ali também, senão vai estar com marquinha ali de bronzeado. Isso! Boa. E o filho também, a mesma coisa. Ele pergunta, o consulado pergunta, você teve filhos desde da última atualização? E se você disser que sim, e os filhos não estão no núcleo familiar, porque cada cadastro tem um chama do núcleo familiar, você também vai ser impedido de fazer. Ou eu tenho... É a hora que as pessoas me ligam. Nathalie, estou saindo aqui do consulado para renovar o passaporte, não me renovaram, porque me disseram que eu estou com as coisas desatualizadas. Porque a gente não se dá conta até essa hora, né? E não é por maldade, é porque poucas pessoas têm essa informação. A gente faz as coisas, às vezes, numa família, poucos têm acesso a entender que existem esses certos deveres que a gente tem que seguir. A galera ganha um dinheiro legal deixando a galera esquecer, né? Eles deviam avisar, né? Olha, cidadão, devia ser dever do consulado, né? Olha, cidadão europeu, você que não atualizou o seu estado civil antes de renovar, antes de deixar vencer o seu passaporte, faça a renovação. Eles não fazem campanhas disso, mas eu não...
Aí eu não consigo dizer muita coisa, porque o consulado poverino faz o que dá, né? Porque eles têm... O consulado de Porto Alegre tem 9 funcionários, e, por exemplo, né? E o nosso universo de cidadãos é muito grande. O Rio Grande do Sul tem 11 milhões de pessoas. 1/3 da população tem direito à cidadania italiana. Então, são quase 1.400.000 pessoas. É muito, muito grande a quantidade de trabalho que o consulado tem. Então, acho que eles não... Mas é uma boa ideia para o consulado fazer campanhas de conscientização do aire. São mais ou menos 155 mil gaúchos descendentes de italianos para cada funcionário do consulado. É complicado, realmente. A situação piora conforme tu vai dos outros 6 consulados, porque, por exemplo, se você morar em Cuiabá, o seu consulado é São Paulo. Se você morar no Acre, o seu consulado é São Paulo. Então, o programa de divisão de consulados não é eco, ele não é dividido assim, pela quantidade de pessoas. Então, é muito complicado, realmente. Entendi. Então, é questão também da pessoa ver qual é o consulado mais próximo. A pessoa, digamos, se ela é gaúcha, ela pode ir para um consulado, digamos, de São Paulo, se ela mora por lá, ela tem essa possibilidade de usar qualquer parte ou é da sua localização de residência? Isso, essa é uma outra questão que tem a ver com o direito aqui na Itália, com o Código Civil Italiano. No Código Civil Italiano, tu tem que manter a tua residência sempre atualizada aqui também, né? Então, por que eu estou falando, porque eu dei um passo para trás? Porque essa é a ratio, essa é a lógica. A lógica é, eu sempre tenho que manter meu estado civil atualizado, mesmo aqui na Itália, mesmo fora da Itália, em qualquer lugar. E dentro dessa lógica, manter o seu endereço atualizado também quer dizer que eu só posso acessar os serviços daquela jurisdição que eu moro, tá? Eu não posso acessar uma outra jurisdição consular. Mas eu vou para Recife, porque Recife tem poucos italianos e o processo é mais rápido em Recife, ou no Rio de Janeiro. Tá, então, isso eu não posso fazer. E os consulados sabem que os italianos tentam achar esses caminhos, e o que eles fazem? Eles pedem como comprovante de endereço o imposto de renda. Isso Aí não tem muita escapatória, não dá para pegar um imposto de renda de outro estado, né? Então, quando dá problema, tem muita gente que me liga assim, tô com área com problema, não estão aceitando, eu não sei por quê. Aí eu olho quais são os documentos que a pessoa anexou. É o comprovante de endereço que o consulado não gostou. Se tu bota o comprovante de renda, eles aceitam na hora, porque aí eles têm a certeza de que... Ele não é que está escrito no site do consulado, isso é algo que não é dito, mas a gente sabe, né, que é algo que o consulado gosta de ver comprovantes de imposto de renda, porque daí ele tem que estar tranquilo. Mas não é possível tu fazer isso em outro consulado, né? Porque eles justamente fazem isso para evitar o trânsito de pessoas. Entendi. Vale mencionar, assim, gente, a gente está falando de cidadania italiana especificamente, cada país tem suas regras em relação a isso. Então não é porque a Itália trata de um jeito que, se você é descendente de português ou de espanhol, alguma coisa assim, funciona da mesma maneira. Por exemplo, no caso, sei lá, o pessoal que vai fazer visto de Estados Unidos, tu pode fazer em qualquer consulado, tu vê o que tá com a melhor data, tu vai lá, aplica, e se quiser, viaja para Recife, viaja para Brasília e vai para onde quer. Países. Exato. Isso depende muito de país para país, a gente tá falando da Itália especificamente. Eu devo pegar um visto americano em breve, né? Devo usar isso, fazer o pedido no consulado de Zagreb, na Croácia. Então, aí tu tem uma responsabilidade, não como tu tá num país outro, né? Tu tá num outro país, e aí tu usa o serviço do consulado que te serve, né? Mas no caso da Itália,
tu é italiano, tu é representante daquele país, então tu segue as regras do país. Por exemplo, uma coisa que é curioso, muitos brasileiros não entendem, sabe aquela história, vocês certamente já ouviram, sabe aquela história que diz assim, daí tem que ir para a Itália, daí tem que esperar o vigile, o guarda vir na casa e saber se tu tá em casa, sabe isso que vocês já ouviram falar? Sim. Então, isso, os brasileiros acham que é uma coisa de italiano que quer ver se o brasileiro está aprontando, né? Que isso a gente realmente, a gente é mal visto em todo lugar, então a gente tem que ser controlado em todo lugar. Mas essa verificação desse vídeo, desse guarda que vem bater na tua casa para te ver de carne e osso, para ver se tu tá ali, é feita para qualquer cidadão italiano que mora aqui. Bro. O cara nasceu em Roma, é descendente de Caio Júlio César, há 1000 gerações, ele vai ter que passar por essa verificação. Não é porque a gente é brasileiro. Então, essa lei realmente funciona assim. Você tem que provar que você realmente mora ali. Então, essa é uma normativa daqui. Eu sei que em Portugal, por exemplo, essa verificação de residência nem tem. Tu faz o teu pedido de residência, mas eles não vêm ver se tu mora ali, né? E alguns países, eles não têm essa verificação física, mas tu tem que, né, sempre atualizar e dizer, olha, em geral, na Europa, como um todo, tu tem que dizer onde tu está morando. Sim, no caso de Portugal, eles sim têm requisito de presença mínima, mas não é por chegar um guardinha ali e ver você, é mais bate entrada e saída do país, ver quanto tempo que ficou, e aí, com base nisso é automático, né? Pode fazer sentido, talvez, para a Itália, se o nosso senador argentino está escutando o podcast, fazer algo mais automático para facilitar a vida de vocês. Mas aí acho que a gente não tem esse alcance todo no podcast ainda. Para que simplificar quando você pode complicar, né? Exatamente. Para quê? Mas a Itália tem umas coisas que realmente não dá para entender, né? Não dá para a gente entender. Agora já deu vários passos, muitos passos tecnológicos à frente, porque, por exemplo, para fazer toda essa função da atualização do AIRE, do endereço, há pouco tempo atrás, há poucos anos atrás, antes do Covid, era tudo no papel. Ainda tinha que pegar assinatura, tinha que escanear e mandar, era uma função. E agora é só fazer no site, tá? Entra no site do fest.it, o site da Farnesina, e depois você pode colocar o link aqui, e daí você faz o seu cadastro e faz a troca de endereço, assim. É bem fácil fazer isso. Tranquilo. Algum outro tema de mudanças e atualizações relacionadas à cidadania italiana? Eu acho que tem que mencionar o que vai acontecer, o que está acontecendo em termos de Europa como um todo, para que os brasileiros entendam que não é a Itália que está, né, fazendo isso. Isso é um movimento, e vocês talvez vão concordar comigo, isso é um movimento de restrição de uma Europa toda. E isso não faria, ela está sendo bem coerente, na verdade, a Itália, nesse sentido, bem coerente com o que o resto da Europa está caminhando. E o que eu acho que a gente tem que lembrar, e que é sempre relevante, que é sempre uma coisa que a gente tende a esquecer, é que a Itália, dia sim, dia não, tá nos jornais, a luta incessante da história do Ius Sanguinis contra Ius Solis. Dia sim, dia não, tem notícia de vamos seguir pelo Ius Solis, não, vamos manter o Ius Sanguinis, não, vamos seguir pelo Ius Solis. Isso faz parte, isso nos toca de maneira grande, porque é lógico que um país que a lei vigente é a do sangue, no momento em que tem essa orla de imigração e que precisa da imigração para trabalho, para a economia acontecer, vai repensar isso, e aí
vai pensar no ius solis, por exemplo, nasceu aqui, é italiano, né? E isso chama sempre muita atenção dos brasileiros. Mas então quer dizer que eu não posso ir grávida para a Itália e meu filho vai nascer ali, ele não vai ser italiano, porque ele tem que ter sangue italiano. Exato, não funciona. Isso funcionaria se tu fosse para o México, ou para os Estados Unidos, ou para o Brasil. Sim. Mas naqueles países onde o direito da cidadania não se dá pelo território, isso não vai acontecer. Então, existe um gap, um descaso que está acontecendo aqui na Itália, que é muito grande, e isso logo em seguida vai ser reformado. E eu não tenho muito receio de dizer que eu acredito que essa questão do bisneto também pode cair por terra, e pode ser fermata, não? Parada ali por causa dessa questão do ius solis. O direito daqui é diferente do direito do Brasil, e a gente tem que ter sempre isso muito, muito presente. E outra coisa interessante que eu acho que é importante a gente ter como parâmetro é a quantidade de americanos que estão fazendo cidadania italiana. É uma coisa, assim, até para gente que não faz serviço para americano, está aparecendo americano que precisa de ajuda para fazer cidadania italiana, que é algo muito, muito, muito inédito, assim, para o cenário da cidadania italiana. Isso, né, aí a gente pode entrar um pouco sobre o que está acontecendo nos Estados Unidos, mas realmente os americanos estão buscando um plano B, assim como o resto do mundo que pode, mas os americanos fazem isso, sobretudo para poder ter essa livre circulação. E eu tenho, por exemplo, uma família aqui de brasileiros que tem cidadania americana, que mora em Miami, eles trabalham com fretamento de carga, e eles fizeram para usufruir as taxas universitárias europeias. Então, a filha deles, que quer estudar na Europa, vai poder estudar pagando 1.000 euros por ano, que é 300 reais por mês, e não pagando 10.000 euros por ano. Sim, sim. A gente tem visto, inclusive, para gente mesmo, assim, chegar cada vez mais clientes americanos, não só para italiana, mas para outras cidadanias de forma geral, né? Antes o americano não ligava muito, ele estava feliz vivendo nos Estados Unidos, mas agora eles também estão sentindo a pressão e buscando outros países. Um ponto que eu queria também que a gente abordasse nessa chamada, se tem alguma previsão de para quando deve sair essa lei, assim, passou no Congresso, falta Senado, passou em algum lugar, ou ainda é só um projeto, mas não chegou a ser votado em nenhum lugar? Como que estão as perspectivas de, linha do tempo para essa lei? Uhum. É um projeto de lei, tá? Então, ela já poderia ir à votação. Ela não está arrolada ainda nas próximas leis que vão ser votadas. E a razão pela qual isso pode ter acontecido é simplesmente o contexto atual que a gente se encontra, e que a gente se encontrava quando essa lei foi publicada em junho de 2023, tá? E naquele momento a gente estava com o Putin fazendo, né, 1000 coisas, atualizações todos os dias. Então, a Europa estava num clima muito tenso, que muitas questões foram deixadas de lado para se tratar de outras mais importantes. Então, a gente tem Israel e Rússia, né, Ucrânia, nesse contexto de normativas e o que é mais importante agora, o que é prioridade. Mas, como isso foi depois do Covid, passou o Covid, feito depois do Covid, o que eu ouço dizer é que existe uma perspectiva que nos próximos 2 anos vá ser já possa entrar em vigência, tá? Lógico que ela tem toda uma tramitação até ser publicada na Gazzetta Ufficiale para depois passar a valer.
o que a gente imagina que, mas isso é só uma suposição, tá? Eu sou uma mosquinha, é só uma suposição, é que eu imagino que vai ser algo tipo assim, 2025 é publicado na Gazeta Oficial, que a partir de 2026 não será mais possível, algo desse tipo, ou dali a 6 meses, não será mais possível entrar trisnetos e nessa nova. Ou então vai ser mantido ou vai ser votada parcialmente, vai ser modificado o projeto, e aí o que pode acontecer é, por exemplo, mesmo que seja mantido o critério de ilimitadas gerações, o critério da língua vai ser colocado. Isso é claro para todo mundo. Assim. O critério da língua é algo que precisa ser colocado, que já foi colocado, então, na Lei de Naturalização para o Casamento de 2018, e agora já é aplicado para quem quer cidadania por residência. Se tu mora 10 anos na Itália, pode aplicar para cidadania, que nem essas crianças, né? Ou que nem o marroquino, que emigra de Marrocos, mora aqui 10 anos, depois de 10 anos faz a prova de cultura e faz a prova de língua, e aí aprovando ele consegue pedir a cidadania. Então isso já é critério para cidadanias por residência, e por o casamento vai ser critério para o ius sanguinis. Fantástico. Então temos aí 2 já anos é tempo mais suficiente também de pegar B1 e... 2 anos também é tempo mais suficiente para pegar B1 em italiano, né, um idioma latino, não vai ser tão complicado. Exato, exatamente. Eu acho que é bem viável. Eu acho bom, Danilo, tá? Que seja esse critério de língua, porque é realmente algo que é um vínculo que, de certa maneira, assim, fazendo isso, a Itália diz, olha, você tem ainda esse vínculo, então, digamos assim, é um convite ao respeito ao país e à cultura, né? Eu acho que tem que existir essa troca. É uma necessidade também, né? Tem algumas partes aqui do país que é mais difícil você se virar com o inglês do que na Sérvia. É uma necessidade. Para quem quer morar na Itália, no English, no, o inglês macarrônico. Tem que aprender o idioma. O inglês macarrônico deles é muito peculiar, né? E, bom, sobre todos os temas que a gente falou hoje, aplicação para a cidadania, preparação dos documentos, retificação do AIR e tudo mais, onde que as pessoas podem entrar em contato com a Avante Cidadania se elas querem ajuda com esses processos? A gente tem o WhatsApp, tem o Instagram, o Instagram é Avante Cidadania RS, e o WhatsApp a gente pode deixar o link aqui, mas o escritório fica em Garibaldi, no Rio Grande do Sul, e a gente aqui, agora eu estou em Milão, então eu estou atendendo aqui de Milão. Fantástico. Então a gente vai deixar também os links do WhatsApp, do Instagram, de todos os contatos da Avante, para você que quer iniciar o seu processo, de acordo com o que a gente falou, começar tudo antes da mudança de lei, aproveitar essa última leva em que ainda é fácil. E creio que era isso do meu lado. Danilo, alguma última pergunta para a Nathalie? Então, essa prova de cultura italiana, assim, envolve fazer uma pizza, como é que é? Envolve questões, aspectos de geografia e história. Tipo, o número de regiões italianas, essas coisas. Constituição, essas coisas assim? Isso. Saber o nome de todos os imperadores romanos? Não tem isso, é bem fácil, Ok, não conta ser torcedor do Palmeiras, então. Na Alemanha não tem isso também? Na Alemanha tem isso, não tem? Não tem um vínculo, tem que provar. Que ele, às vezes, é substituído por coisas que se você é afiliado a um círculo, né, você já tem... Uhum. Sim, não só ela, tem várias cidadanias que requerem. Geralmente, todas as cidadanias, quando você vai fazer pela via de naturalização, né, de tempo de residência no país, você tem que passar um teste sobre a Constituição, história,
um pouco da cultura geral do país, assim, não conheço nenhum que você pode só naturalizar normalmente, de maneira ordinária, sem ter que ter nada de idioma e vínculos. O da inglês é super difícil, né, que o pessoal, que é super caro para fazer a naturalização, e o pessoal estuda muito, porque tem várias questões difíceis na prova. Bene, super. Beleza, novamente, muito obrigado, Nathalie, foi um prazer ter você aqui com a gente novamente, e vamos ver, esperamos que talvez não passe essa lei, mas ficamos aí atualizados em relação à cidadania italiana, e quem sabe, até a próxima, se tiverem novas mudanças também no futuro. Bene, obrigada. Vou pegar meu trânsito aqui, que começa o Milão Fashion Week, como é o caos. Aproveita então, um abraço